Olá pessoal, na última aula nós discutimos que os organismos vivos são formados por polímeros biológicos, independente do grau de complexidade desses seres vivos, eles são formados pelos mesmos grupos de polímeros biológicos e seus monômeros, o que demonstra esse passado evolutivo químico comum. Dentre os compostos que compõem a lógica molecular da vida e permitem que a interação entre as macromoléculas façam com que a matéria desempenhe as funções características da vida, nós temos que a unidade monomérica formadora de uma macromolécula bastante importante são os aminoácidos, que formam as proteínas enquanto polímeros. Os nucleotídeos são as unidades monoméricas formadoras do polímero ácido nucleico, e os monossacarídeos, os açúcares simples, são os formadores dos carboidratos complexos, que são os polissacarídeos. Dessa forma, complexos sistemas autorreplicantes evoluíram de moléculas simples, ou seja, esses polímeros juntos interagindo entre si permitem uma das características da vida, que é a autorreplicação. As macromoléculas então interagem entre si, um grupo de macromoléculas interage com outro grupo de macromoléculas, e quando a gente fala de interação que caracteriza a lógica molecular da vida, a gente está falando de interações químicas baseadas em afinidade entre grupos químicos. Como simbolizado nessa figura, nós temos aqui uma interação de natureza iônica entre um grupo amino protonado presente em uma macromolécula interagindo com o grupo carboxila desprotonado e carregado negativamente de uma outra macromolécula. E essas interações desse tipo, permitem então que várias funções características da vida ocorram. Como eu falei, dentre elas a replicação. A replicação então permite que essas macromoléculas façam cópias idênticas a si mesmas. E essa cópia, essa replicação que mantém a integridade inicial da molécula sem alterações, ela é garantida porque é uma replicação por complementariedade. Esse esquema mostra isso. Aqui um polímero de partida, os encaixes representam a natureza daqueles grupos semelhante a uma interação, como foi mostrado no slide anterior. Foi mostrado um exemplo de uma interação por afinidade entre cargas opostas. Então, por complementariedade, considerando a natureza dos grupos que compõem a primeira macromolécula, a segunda macromolécula que está sendo sintetizada, ela é proposta, ela é montada de acordo com a afinidade molecular, havendo a interação entre grupos que apresentam afinidades. E em função dessa complementariedade, considerando a natureza dos grupos funcionais que estão presentes, ao final da replicação é feita então uma nova cópia da molécula original, sendo que elas são idênticas, pois foi uma cópia baseada então em interações por complementariedade de grupos funcionais que têm afinidade entre si. Considerando ainda o que nós discutimos, as macromoléculas, então, por um processo de compartimentalização, elas puderam ser restringidas dentro de um espaço, e esse espaço, então, nós já chamamos de célula, e esse espaço, então, ele é dividido do meio externo por uma membrana celular, que permite, então, diferenciar as moléculas que compõem o meio dentro da célula das moléculas que compõem o meio exterior à célula. E essas moléculas, então, no interior da célula, interagiram entre si, permitindo, então, que essas moléculas captassem energia do meio e se replicassem, caracterizando essa atividade de característica da matéria viva, assim como outras que nós discutimos. Com a evolução química, que acarretou na evolução biológica, dois tipos de células se desenvolveram, que são as células procariôticas e as células eucariôticas.
As células, então, independente do grau de complexidade, se são procarióticas ou eucarióticas, então são agregados moleculares, são moléculas que compõem aqueles grupos que eu mostrei para vocês de macromoléculas, que aqui dentro interagem entre si e funcionam fazendo com que a célula desempenhe todas as funções necessárias à vida. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui um esquema de uma célula eucariótica, mostrando as organelas celulares formadas a partir dessas macromoléculas e as suas respectivas micrografias. Então, aqui nós temos, por exemplo, a micrografia de um núcleo, do retículo endoplasmático, do rugoso, do retículo endoplasmático liso, do lisossomo, da mitocôndria e do complexo de Golgi, né? Cada uma com a sua função. Pensando na evolução, as células que teriam se formado inicialmente, como foi citado na primeira aula, as células mais simples seriam as células de bactérias, que são células conhecidas como células procariotas. As células procariotas, devido à sua simplicidade, né, sugere-se então que as outras células tenham evoluído a partir dessa célula. O termo procariota, do grego, quer dizer, significa, na verdade, uma ausência de um núcleo. Então, observa-se que nessas células o material genético, que são as moléculas de DNA, encontra-se disperso no citoplasma sem estar envolvido por uma membrana celular. Todas as células têm DNA. O DNA total de uma célula é chamado de genoma. As unidades hereditárias individuais que controlam traços individuais pela codificação de uma proteína ou de RNA funcional são conhecidos como gene. Né? Então, para as células procarióticas, esse material estaria disperso no citoplasma. As outras organelas estariam juntos, né, nesse meio. Então, por exemplo, o ribossomo, tá? Elas apresentam também uma parede celular e uma membrana plasmática dividindo o conteúdo dessa célula do meio. Essas células muito simples apresentam-se em algumas formas, como os cocos, os bacilos, os espirilos, e ainda nós temos que as bactérias, de forma um pouco distante evolutivamente, tem aqui no grupo também com uma organização celular parecida, né, uma célula nesse estilo, né, o material genético disperso no citoplasma. Nós temos as árqueas. As árqueas seriam bactérias diferentes das bactérias comuns, pois apresentam algumas adaptações evolutivas bastante distintas. Então, por exemplo, existem as árqueas metanogênicas, que seriam as bactérias produtoras de metano, as halobactérias, pertencentes então ao grupo das árqueas, que seriam aquelas que se proliferam em soluções salinas altamente concentradas, e ainda as árqueas, né, as bactérias termófilas, aquelas que estão próximas a regiões de altas temperaturas. Então, aqui estariam grupos das bactérias adaptadas a condições mais extremas. Então, elevada concentração salina ou elevada temperatura. Considerando, então, essa estrutura, entende-se que as células eucarióticas teriam evoluído a partir das células procarióticas há cerca de 1,5 bilhão de anos atrás, e que as células eucarióticas teriam surgido a partir do surgimento da formação da Terra há 2 bilhões de anos. Então, percebam, para que um conjunto de moléculas se desenvolvesse a partir da matéria inanimada, dando origem a algo semelhante à vida, foi necessário em torno de 2 bilhões de anos. Para que essa célula eucariótica mais simples se desenvolvesse, formando células mais complexas, foi necessário 1,5 bilhão de anos a partir do momento que essas células surgiram. As células eucarióticas, como eu já citei, então, são células onde o material genético, o genoma, está separado
por um núcleo. Esse núcleo protege esse material, garantindo que a informação necessária para a replicação dessa célula esteja protegida por um núcleo. As células eucarióticas são circundadas, então, por membranas e estão presentes, então, caracterizam as células que compõem as plantas, os fungos, as algas e os animais, né? Apresenta as organelas que eu já citei, cabendo diferenciar, então, uma célula animal de uma célula vegetal em função da presença dos cloroplastos na célula vegetal, responsável, então, pela realização da fotossíntese, né, nesse tipo de estrutura. Então, os agregados moleculares, ao longo dos milhões e bilhões de anos, evoluíram, permitindo que os seres vivos se organizassem a partir de dois tipos de organização celular. Os seres unicelulares, que são os seres procarióticos, que formam o grupo contendo as bactérias e as arqueias, e os seres eucarióticos, formados por células mais complexas, então que compreendem as células que formam as plantas, fungos, algas e os animais. Para que se tenha ideia, então, dessa evolução química molecular que deu origem a essas células, que deram origem aos seres vivos, essa árvore evolutiva indicam as linhas de origem da vida celular na Terra. Então, a partir de uma célula procariótica ancestral, que foi esse agregado molecular capaz de apresentar a capacidade de replicação, essa célula procariótica ancestral deu origem, então, a um grupo que compõe os procarióticos, mas de maneira um pouco distanciada, que nós já discutimos, que seriam as arqueias e as bactérias. E aí, pensando em bactérias, todos os desdobramentos das bactérias, como as gram-positivas, as bactérias púrpuras e mixobactérias, e as cianobactérias, né, uma das bem antigas. Com o desenvolvimento, e o que caracteriza, né, essa evolução comum a partir de um ancestral comum, uma das evidências é a presença de mitocôndria em todas essas células. Mitocôndrias evoluídas, cloroplastos evoluídos, uma vez que as cianobactérias também fazem fotossíntese, então também tem cloroplastos. As células, então, eucarióticas, 1,5 bilhões de anos depois do desenvolvimento das procarióticas, deram origem, então, a seres, então, multicelulares, como os protozoários, seus vários tipos, as leveduras, que são os fungos, e as diatomáceas. Se vocês não ouviram falar das diatomáceas ainda, aconselho que vocês deem uma paradinha e pesquisem diatomáceas, porque nós temos informações muito interessantes sobre as diatomáceas, inclusive como sendo as grandes responsáveis pelo suprimento de gás oxigênio que permitem a respiração na Terra. A partir, então, dessa árvore evolutiva, então, de seres eucarióticos, seres eucarióticos que se desenvolveram a partir dos seres procarióticos, nós temos ainda o desenvolvimento, então, dos seres eucarióticos multicelulares, como as esponjas, os cilinderados, os fungos gelatinosos, algas azuis e esverdeadas, algas vermelhas e todas as outras ramificações a partir disso. Nesse ramo evolutivo, então, a partir das esponjas, cilinderados, nematóides, molucos, artrópodes, chegam, enfim, os vertebrados e os animais. No topo dessa evolução, os fungos, no topo dessa evolução, as plantas. Enfim, como eu falei para vocês, a partir de algumas organelas comuns, tem-se a ideia de, então, de uma origem a partir de uma célula procariótica primordial, que foi a célula comum ao desenvolvimento de todas as outras células. No entanto, quando a gente vai discutir os seres, muitas vezes uma confusão ocorre, classificando os vírus como seres vivos. Então vejam, seres vivos são constituídos pelas células, então, procarióticas ou eucarióticas. Necessariamente, as procarióticas compõem os seres vivos unicelulares, bactérias e arqueias, e os seres multicelulares
são compostos, então, pelas células eucariôticas, que consideram fungos, algas, plantas e animais. Os vírus não se encaixam nem neste grupo e nem neste grupo, porque os vírus, na verdade, são parasitas obrigatórios, são partículas infecciosas. Essas partículas infecciosas não são consideradas seres vivos, porque os vírus, por si só, não apresentam todas as organelas, todo o aparato celular necessário à sua replicação, que foi a primeira característica de vida que a gente discutiu. Para que os vírus se repliquem, eles precisam parasitar uma outra célula, e essa célula, uma vez parasitada, vai permitir a sua reprodução, completando o seu ciclo de replicação. Então, nesse esquema, a gente tem um esquema de uma replicação viral, onde uma partícula viral é protegida, o seu material genético protegido por um capsídeo, ela é absorvida pela superfície de uma célula hospedeira, uma célula normal, que pode ser uma célula eucariôtica. Essa célula hospedeira, então, ela é parasitada por essa partícula viral. A partícula viral, então, injeta o cromossomo viral, o seu material genético, dentro da célula hospedeira. Esse material genético do vírus, então, ele consegue acessar o núcleo da célula do hospedeiro, acessa o material genético da célula do hospedeiro e consegue, a partir do seu material genético, modificar o metabolismo dessa célula para que a célula utilize todo o seu aparato celular de produção de energia e carbonos para parar de fazer a síntese necessária para essa célula e passar a sintetizar o material genético do vírus. Então, o vírus parasita a célula, fazendo com que o seu metabolismo se modifique para que seja um metabolismo voltado para a reprodução do material genético viral. Quando é feita a produção do material genético do vírus, o vírus, então, o seu material genético, ele é encapsulado por um envoltório protetor, e as novas partículas virais prontas promovem a lise da célula, a ruptura da membrana celular da célula, e essas novas partículas virais são liberadas para o meio extracelular e podem recomeçar o seu ciclo de replicação, parasitando novas células. Dada a simplicidade dessa partícula e a velocidade com que essa multiplicação pode acontecer, essa replicação viral ela tem o poder de acontecer e provocar a morte, a lise de várias células do hospedeiro de forma bastante rápida. Então, como eu disse, a replicação do material genético do vírus, que é uma característica de um ser vivo, ela só pode acontecer quando o vírus parasita uma célula hospedeira. Então, sozinho ele não tem a capacidade de replicar. O vírus, então, que contém um material genético que pode ser RNA ou DNA, não é considerado um ser vivo em função da ausência das outras organelas que permitem a replicação. Então, é considerada apenas uma partícula infecciosa. Certo? Então, as células, enquanto unidades formadoras de seres vivos, as células elas têm como característica a replicação, como característica de um grupo de moléculas que compõem o ser vivo. Para que isso ocorra, as células precisam de um suprimento constante de energia para se opor a uma tendência inexorável da natureza. Nós discutimos na primeira aula que as moléculas que compõem os seres vivos são moléculas comuns. E assim como moléculas comuns, seguem todas as tendências, todas as leis químicas que foram estudadas dentro da química geral, da química inorgânica, da fisicoquímica e da química orgânica. E nós sempre discutimos que todas as reações ocorrem no sentido de que átomos e moléculas reajam alcançando níveis mais baixos de energia.
As células que compõem os seres vivos precisam manter a sua estrutura. A estrutura precisa ser mantida. Então, para que a estrutura seja mantida e não acarrete sempre na ocorrência de reações formando espécies mais estáveis, alcançando níveis mais baixos de energia, as células precisam de suprimentos de energia o tempo inteiro para manter a sua própria estrutura, evitando essa situação. Bem, então as células elas se desenvolveram mecanismos altamente eficientes e elaborados para capturar essa energia e transferir essa energia aos processos que necessitem. E aí nós podemos citar 2 métodos de captura de energia para a manutenção da estrutura celular. As células são especializadas na captura de energia que vem do Sol ou na captura de energia a partir dos alimentos oxidáveis. Então, as células vegetais são capazes de capturar energia do Sol. As células que não fazem fotossíntese capturam energia a partir do metabolismo dos alimentos oxidáveis. Essa energia, então, esse suprimento constante de energia é necessário para que os organismos, então, mantenham suas estruturas e jamais entrem em equilíbrio com o meio ambiente. E está aqui uma das principais características que diferencia a matéria inanimada da matéria viva. Então, a matéria inanimada, como não extrai energia do ambiente, ela entra em equilíbrio com o ambiente. Um exemplo muito simples para que vocês entendam. É um objeto mineral, uma amostra de uma rocha, por exemplo. Se ela estiver em contato com o meio ambiente, ela vai fazer trocas, vai haver um fluxo de calor até que essa amostra de mineral entre em equilíbrio com o ambiente. Então, um exemplo, vamos pegar que aqui seja um exemplo que seja uma amostra de granito. Se essa amostra de granito for colocada em um ambiente que registre uma temperatura de 35 graus, após um tempo, esse pedaço de matéria inanimada vai entrar em equilíbrio com o ambiente e vai registrar também 35 graus. Tá? Agora vamos pensar num ser vivo para a gente começar a entender. A temperatura de um ser vivo é em torno de 36,5 graus. Este ser vivo, se estiver no ambiente de ar-condicionado e esse ar-condicionado for registrado para 10 graus Celsius, esse ser vivo, mesmo no ar-condicionado, continua registrando uma temperatura interna de 36 graus Celsius. Se esse ser vivo estiver em uma região mais quente, por exemplo, algumas regiões do Canadá recentemente chegaram a registrar temperaturas superiores a 50 graus Celsius durante o verão. Apesar de estar fazendo 50 graus Celsius como temperatura externa, se for utilizado um termômetro clínico para medir a temperatura de um ser vivo, esse ser vivo continua registrando 36 graus Celsius. Então percebam a diferença. A matéria inanimada, ela entra em equilíbrio com o ambiente, porque ela não é capaz de utilizar a energia para manter a sua estrutura interna. O ser vivo, como ele extrai energia ou do sol ou de alimentos oxidáveis, o ser vivo mantém a sua estrutura. Isso, no exemplo que eu estou dando, se refere a manter a sua temperatura interna. Então, nesse exemplo, 36 graus. Independente da temperatura ambiente, seja de 10 graus ou de 50 graus, a temperatura interna do ser vivo vai ser sempre mantida, porque o ser vivo utiliza energia para a manutenção dessa temperatura. Ou seja, o ser vivo não entra em equilíbrio com o ambiente. E esse equilíbrio não é só uma questão térmica, não é só equilíbrio térmico que se evita em função do suprimento de energia, mas também o equilíbrio químico. Então, por exemplo, as moléculas e íons contidos no interior dos organismos
diferem em tipo e concentração daquelas existentes no meio. Então, por exemplo, as células de um peixe de água doce contêm íons inorgânicos em concentração diferentes daquelas da água em que ele vive. Então, nesse esquema, nós vamos então entender essa questão do equilíbrio químico em termos de energia. Então, internamente, um peixe ele apresenta uma concentração de íons que é diferente da concentração de íons presentes no lago. Nesse exemplo, então, a concentração de íons potássio ela é maior no peixe do que a concentração desses íons no lago. A mesma coisa vale para os íons sódio, maior no peixe que no lago, e para os íons cloreto, também maior no peixe do que no lago. Vocês já aprenderam que quando existe uma diferença de concentração, existe um mecanismo que é a osmose, onde a diferença de concentração tende a ser corrigida pelo gradiente que ocorre entre os meios com diferente concentração. Então, considerando que o peixe seria o meio mais concentrado, haveria um fluxo de água para o interior das células, para o interior do peixe, a fim de que a concentração final no interior do peixe se igualasse à concentração do lago. Se isso acontecesse, esse peixe iria estourar, né? Porque ele iria ele iria absorver a água em função desse gradiente osmótico até que as concentrações se igualassem. No entanto, isso não ocorre, nem com peixes, nem com pessoas quando nadam. Isso não ocorre porque os seres vivos utilizam energia para manter a sua concentração, evitando esse gradiente osmótico. Então, gasta-se energia para que não ocorra o equilíbrio químico a partir desse fenômeno de osmose. Quando é que o equilíbrio, então, é atingido? O equilíbrio, então, só é atingido quando a matéria viva morre. Quando um ser vivo morre, ele não é mais capaz de utilizar energia para manter o seu gradiente osmótico. Então, nesse momento, acaba ocorrendo a perda de íons para o meio e, em função dessa perda, ocorre, então, o equilíbrio, enfim, com a matéria morta, entre a concentração dos íons no interior do peixe e os íons no interior do lago. Ainda ocorre, em função da ausência do aproveitamento de energia, as moléculas, as macromoléculas DNA, RNA, proteínas, lipídios, não podem mais ser sintetizadas e, em função disso, elas começam a ser degradadas enquanto polímeros nas suas unidades monoméricas. Essas unidades monoméricas e as moléculas mais simples, então, começam a se formar por degradação. Elas são liberadas para o meio. Essas moléculas mais simples servem como recurso nutricional para o fitoplâncton. O fitoplâncton, então, que se alimenta dessas moléculas mais simples, dessas unidades monoméricas, são o alimento para os peixes menores que estão se formando e, enfim, essas moléculas menores que são absorvidas por meio da alimentação com fitoplâncton são utilizadas como fonte de carbono para que o peixe, carbono e íons, para que o peixe, então, adulto tenha novamente uma concentração de macromoléculas e de espécies iônicas características, então, do peixe na idade adulta. Então, percebam, esse ciclo é um ciclo de morte e vida, onde mostra que o equilíbrio químico só é alcançado quando a matéria, o ser vivo morre, porque no momento da morte, o ser vivo não consegue utilizar a energia para se opor à tendência, como eu disse, inexorável da matéria de alcançar níveis mais baixos de energia, que são alcançados quando o equilíbrio é estabelecido. Então, só a morte e a decomposição permitem esse tipo de equilíbrio, tá? Além disso, a composição molecular, a composição dessas macromoléculas reflete uma característica muito marcante da matéria viva, que é chamada de estado estacionário dinâmico. O estado estacionário dinâmico
Parece contraditório, né? Porque é um estado estacionário, porém dinâmico. O que isso quer dizer? O estado estacionário tem a ver com a composição química das células que compõem os seres vivos. Essa composição viva, ela costuma ser constante ao longo de toda a vida. Agora, por que dinâmico? É dinâmico porque ela é constante ao longo da vida, mas ela não é estática, tá? Ela não é estática, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para uma determinada macromolécula, uma concentração ela deve ser mantida dentro de um organismo vivo. Mas essa molécula que hoje está dentro de uma célula não necessariamente vai ser a mesma molécula que vai estar presente daqui a algum tempo. Essas moléculas são renovadas e isso é que garante então que a concentração seja mantida, mas de forma dinâmica. Essas moléculas então são renovadas em um ciclo de síntese e degradação. Então as moléculas são sintetizadas, são liberadas, exercem a sua atividade e após um tempo existe um ciclo de captura e degradação dessas moléculas. A síntese e a degradação são conectadas e essa conexão garante um fluxo constante não só de massa, mas também de energia através do sistema. De forma específica, para que vocês entendam, vamos pensar aqui no ciclo da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína. Essa proteína, como eu já venho citando, ela é formada por unidades monoméricas, os precursores, formadores da proteína, são os aminoácidos. Os aminoácidos, então, eles vão, como blocos construtores, se ligar e o encadeamento dessas unidades construtoras dão origem às proteínas. A proteína hemoglobina, então, é formada pelos aminoácidos específicos, ela é liberada, formando, então, compondo, então, as células que são os eritrócitos, exercendo a sua função de respiração celular. Passado o tempo da sua atividade, essa proteína, então, ela é capturada por um sistema de captura e, utilizando os catalisadores adequados, essa proteína ela é quebrada, liberando os aminoácidos que a constituem. Esses aminoácidos que são liberados, eles podem ser utilizados novamente no início da síntese para a produção de uma nova hemoglobina ou utilizados para a produção de alguma outra macromolécula que seja importante. Nesse caso, para que tudo ocorra bem, a velocidade de síntese de hemoglobina deve ser igual à velocidade de degradação. Se a síntese e degradação têm a mesma velocidade, o suprimento de hemoglobina vai ser sempre garantido. Bem, por que é um estado estacionário dinâmico? Quando a gente faz um exame de sangue, existe lá uma concentração de hemoglobinas que é avaliada. Se esse valor é baixo, caracteriza alguma alteração no organismo, que pode ser uma anemia e, portanto, um problema nesse ciclo de síntese e degradação. Mas esse valor, então, da concentração de hemoglobina deve ser constante dentro de uma faixa para que essa concentração se mantendo constante ao longo de toda a nossa vida garanta que todos os processos vão acontecer sem que haja nenhum prejuízo. No entanto, essa molécula, então, ela é renovada. Esse ciclo de renovação da hemoglobina ele é relativamente curto, é um ciclo de 20 dias. Então, a hemoglobina que está hoje atuando nas nossas células é uma hemoglobina que possivelmente pode ter sido sintetizada há 20 dias atrás, está agora trabalhando, vai trabalhar 20 dias, daí a 20 dias ela vai ser degradada e uma nova que está sendo sintetizada vai substituir. Por que isso ocorre? Seria um desperdício de carbono? Se a concentração tem que ser mantida constante, por que sintetizar, deixar reagir e depois degradar? Bem, ao longo dessa evolução, as células desenvolveram modernos e excelentes mecanismos de manutenção da sua estrutura, evitando erros. Então, um erro possível, né? A hemoglobina, essa proteína, é uma proteína que, como
vocês já aprenderam que é uma proteína que é complexada com átomo de ferro no seu interior. Essa hemoglobina, então, complexada com átomos de ferro, consegue fazer o transporte de oxigênio. No entanto, se por algum motivo nós respirarmos grandes concentrações de monóxido de carbono, o monóxido de carbono tem a capacidade de formar complexos deslocando o ferro e complexando com o interior da hemoglobina. Então, as moléculas de monóxido deslocam o átomo de ferro, fazendo esse tipo de complexação. De que forma a gente poderia ter contato com o monóxido de carbono? Recentemente, aconteceu um acidente que foi divulgado, né, de um casal que morreu porque utilizou o aquecimento a gás. Esse aquecimento a gás, ele funcionou de maneira irregular, houve uma combustão incompleta, um vazamento de gás e acabou gerando monóxido de carbono. A respiração de grande quantidade de monóxido de carbono faz com que ocorra a saída do ferro e a complexação do monóxido, e as moléculas de hemoglobina complexadas com monóxido perdem a sua capacidade de transporte de oxigênio, e o resultado disso é que a célula morre. Bem, quando a gente anda com o ônibus desregulado, um carro desregulado, essa complexação acaba acontecendo porque a gente respira monóxido em função de uma combustão incompleta, mas isso é corrigido, algumas células morrem, o resultado disso é mal-estar, enjoo, mas em pequenas concentrações o nosso organismo consegue corrigir isso, mas em altas concentrações isso pode levar a óbito. Então, esse tipo de mecanismo mostra por que algumas moléculas importantes têm ciclos tão curtos. Esses ciclos já prevêem situações como essa, onde alterações químicas por reações com reagentes externos podem modificar a estrutura daquela molécula, levando a estruturas que perdem atividade, né? Então, esse ciclo garante que as moléculas, então, possam ser renovadas em períodos curtos, evitando esse tipo de alteração nas estruturas moleculares. Um outro exemplo do estado estacionário dinâmico é a degradação oxidativa de alimentos, como por exemplo carboidratos. Então, quando nós ingerimos carboidratos, os carboidratos são quebrados, que são polímeros, são quebrados nas unidades monoméricas mais simples, açúcares simples como a glicose. A glicose, então, é a fonte de carbono e energia para vários processos. Então, para a geração de energia no metabolismo energético, a glicose, então, é metabolizada, a cadeia carbônica é quebrada, gerando CO2 e energia. O excesso de carbonos é armazenado, gerando lipídios, levando a reações para a formação de lipídios, ou ainda os carbonos provenientes da glicose permitem que sejam sintetizados outros produtos. Então, vejam bem, a velocidade com que é feita a ingestão desse polímero, os carboidratos, deve ser igual à velocidade com que é utilizado no metabolismo celular, com que é utilizado na síntese de lipídios e que é utilizado na síntese de outros produtos. Ou seja, quanto mais carboidratos nós ingerimos, mais carbonos vão ser injetados nessas outras rotas, mantendo um estado estacionário dinâmico entre aquilo que foi ingerido e essas vias que são produzidas, né? Ou seja, uma delas vai ser aumentada. Uma ingestão maior de carboidratos, por exemplo, pode levar a uma produção maior de lipídios, levando, por exemplo, ao aumento de peso. Então, seres vivos necessitam de um fornecimento contínuo de energia para a síntese constante de biomoléculas em função desse ciclo de síntese e degradação. Como eu falei para vocês, para evitar o equilíbrio térmico e osmótico, né? Precisa-se de grande quantidade de energia, então, por exemplo, para a manutenção do gradiente de concentração. E, por fim, o que eu não citei ainda, para o movimento muscular, o movimento dos músculos, né? Que seria uma atividade também que demandaria grande quantidade de energia,
tudo isso faz com que as células tenham todo um aparato dedicado à utilização de energia.